Amados, é uma bênção estarmos juntos para meditar nas Sagradas Escrituras e assim crescer mais na graça e no conhecimento de Jesus. Esse nosso Deus é maravilhoso e Ele não nos deixa sem a sua instrução, né? E nós vamos meditar no capítulo 2, no livro de Juízes. Juízes capítulo 2, a partir do verso 6. Diz assim a palavra de Deus, Juízes 2, do 6 até o final deste capítulo. Depois que Josué despediu os israelitas, eles saíram para ocupar a terra, cada um a sua herança. O povo prestou culto ao Senhor durante toda a vida de Josué e dos líderes que sobreviveram a Josué e que tinham visto todos os grandes feitos do Senhor em favor de Israel. Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu com a idade de 110 anos. Foi sepultado na terra de sua herança em Timnat-Heres, nos montes de Efraim, ao norte do monte Gaás. Depois que toda aquela geração foi reunida a seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel. Então os israelitas fizeram o que o Senhor reprova e prestaram culto aos Baalins. Abandonaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados, que os havia tirado do Egito, e seguiram e adoraram vários deuses dos povos ao seu redor, provocando a ira do Senhor. Abandonaram o Senhor e prestaram culto a Baal e a Astarote. A ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos de invasores que os saquearam. Ele os entregou aos inimigos ao seu redor, aos quais já não conseguiam resistir. Sempre que os israelitas saíam para a batalha, a mão do Senhor era contra eles para derrotá-los, conforme lhes havia advertido e jurado. Grande angústia os dominava. Então o Senhor levantou juízes que os libertaram das mãos daqueles que os atacavam. Mesmo assim, eles não quiseram ouvir os juízes, antes se prostituíram com outros deuses e os adoraram. Ao contrário dos seus antepassados, logo se desviaram do caminho pelo qual os seus antepassados tinham andado, o caminho da obediência aos mandamentos do Senhor. Sempre que o Senhor lhes levantava um juiz, ele estava com o juiz e os salvava das mãos de seus inimigos, enquanto o juiz vivia. Pois o Senhor tinha misericórdia por causa dos gemidos deles, diante daqueles que os oprimiam e os afligiam. Mas quando o juiz morria, o povo voltava a caminhos ainda piores do que os caminhos dos seus antepassados, seguindo outros deuses, prestando-lhes culto e adorando-os. Recusavam-se a abandonar suas práticas e seu caminho obstinado. Por isso a ira do Senhor acendeu-se contra Israel, e ele disse: como este povo violou a aliança que fiz com os seus antepassados e não tem ouvido a minha voz, não expulsarei de diante dele nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu. Eu as usarei para pôr Israel à prova e ver se guardará o caminho do Senhor e se andará nele como fizeram os seus antepassados. O Senhor havia permitido que essas nações permanecessem, não as expulsou de imediato e não as entregou nas mãos de Josué. Vamos orar mais uma vez? Senhor, abençoa-nos no estudo, na meditação da Tua Palavra, que fale, ó Deus, a cada um de nós, segundo as nossas necessidades. Oramos em nome de Jesus.
Amém. Irmãos e irmãs, nesta manhã, nós estamos diante de um texto, e eu, ao meditar sobre essas palavras, eu fiquei pensando, que tema podemos abordar com o povo de Deus lá no Eldorado? Que tema será proposto conforme a direção do Teu Espírito Santo, e não de acordo com aquilo que nós achamos? Então, o preparo de um sermão exige oração, exige reflexão, exige ler também o restante do livro e ler alguns pontos anteriores, como por exemplo o livro de Josué, para entendermos um pouquinho do que se passou naqueles dias e trazer para nós que lição nós podemos tirar hoje, diante do mundo em que estamos inseridos, diante do mundo que nos cerca. E eu cheguei a um tema, e espero que, na bondade do Espírito Santo, esse tema seja acolhido por você, assim como foi acolhido por mim. Esse tema está lá no versículo 22, veja que interessante. Eu as usarei para pôr Israel à prova. Eu achei interessante isso. Deus levantou os povos de uma cultura diferente, nações diferentes, costumes diferentes, práticas diferentes, para colocar o seu próprio povo à prova. Então eu chego à seguinte conclusão, ainda que na introdução da palavra: Deus põe o seu povo à prova. Deus está provando o seu povo. E vamos observar pelo texto como que isso acontece. Deus prova o seu povo. Como ele faz isto? É importante refletirmos. Ele permite que este povo viva entre os incrédulos, viva entre os rebeldes, os idólatras, coração obstinado, viva entre uma geração que não conhece ao Senhor e nem os seus feitos e maravilhas. Deus coloca o seu povo à prova, permitindo que este povo esteja sob estas influências ideológicas, culturais, e que estão em contraposição aos ensinos e aos mandamentos do nosso Deus. Será que podemos observar isso no texto? É possível observar isto, né? Verso 20, por exemplo, nós vemos a ira do Senhor, Deus se inflamando contra o seu povo e dizendo: como este povo violou a aliança que fiz com os seus antepassados, não tem ouvido a minha voz, não expulsarei de diante dele nenhuma das nações. O que nós aprendemos aqui? Quando Deus coloca o seu povo à prova, que ainda que o seu povo seja provado, Deus está no controle de todas as coisas. Deus é Senhor soberano sobre o seu próprio povo, mas é Senhor soberano sobre os incrédulos. Um coração obstinado, a rebeldia de quem caminha longe de Cristo, tudo isso está também nas mãos deste Deus soberano. Não é maravilhoso isso? Saber que mesmo diante das lutas, das provas, dos testes da vida, que Deus levanta com um propósito específico, que nós vamos ver daqui a pouquinho, Ele está sob o controle de tudo. Quando você olha para uma pessoa incrédula, para um coração de pedra, quando você olha para alguém que se levanta contra a família cristã, contra a igreja cristã, que se levanta contra os ensinos postulados na palavra de Deus, tudo isto está nas mãos do Senhor. Há algum tempo atrás, nós estudamos o Apocalipse, lá na Nova Holanda, e nós vemos pelo Apocalipse que nações se levantam e vão contra o povo do Senhor, agem para perseguir o povo do Senhor, para perseguir as famílias que estão sempre em oração, buscando conhecer mais de Cristo através das Sagradas Escrituras. E todos estes de coração duro, petrificado, estão cumprindo um propósito de Deus, porque Deus é soberano.
E você pode glorificar ao Senhor por isso, porque nas duras penas da vida, nesses momentos de angústia que por muitas vezes passamos, dor, sofrimento, miséria, luto, Deus está agindo em toda e qualquer situação. Deus é maravilhoso, Deus é soberano. Nós vemos aqui que não era função do povo de Deus expulsar os povos daquela terra que Deus jurou dar a Abraão, aos filhos de Abraão, de Isaac e Jacó. Este ato de expulsar os incrédulos é um ato de soberania de Deus, mas Deus decidiu: não vou mais fazê-lo. O meu povo vai ficar no meio dessa gente, e é nesta situação, nesse contexto, que vou colocá-los à prova. Você se sente às vezes como um peixe fora d'água, sim ou não? Às vezes eu me sinto como um peixe fora d'água. Já me peguei dizendo: eu nasci numa época errada. Tantas situações complicadas acontecendo, vemos situações das mais absurdas se consolidando no meio desta geração, que ficamos perplexos, estarrecidos. Amados, assistir aos noticiários hoje é um perigo. Nós temos que saber selecionar muito bem os nossos programas. As novelas estão por aí para destruir famílias, para roubar a ética cristã dos corações daqueles que são redimidos pelo sangue de Jesus. E nós vemos que este povo de Deus, vivendo entre os incrédulos, por um ato soberano de Deus, nos coloca esse povo, e nós somos este povo, numa situação de vulnerabilidade. Nós estamos vulneráveis, nossos filhos estão vulneráveis a ensinos errôneos, deturpados. Você consegue perceber isto? É muito complicado nós colocarmos os nossos filhos nas escolas hoje. O que tem acontecido com o ambiente escolar, meus irmãos e irmãs? Nós estamos num ambiente de vulnerabilidade, estamos como ovelhas entre lobos, e Deus mostra pelo texto que essas ovelhas, que deveriam ser ovelhinhas, calmas, tranquilas, confiantes no Supremo Pastor, se levantaram em rebeldia. Não é o nosso caso, graças a Deus, nós estamos aqui buscando ao Senhor, mas há muitos que estão sendo provados por este Deus vivo e verdadeiro, num ambiente de vulnerabilidade. Mas acontece que isso também recai sobre nós que estamos aqui domingo após domingo em fidelidade, em louvor e adoração a Deus, nós também estamos neste ambiente hostil. Você consegue perceber que estamos diante de uma sociedade degenerada, corrompida? Consegue entender isso, sim ou não? Os seus netos estão correndo um risco terrível de se perderem por esses caminhos escabrosos, dessas ideologias terríveis que se levantam por aí. Seus filhos, e quantas mães estão amargando um sentimento de angústia. Veja, o texto fala sobre isto. Quando o povo se afastava do Senhor, era dominado, saqueado pelo inimigo, e então eles se encontravam em plena angústia. Muitos estão em plena angústia hoje, perderam seus filhos para as drogas, para os vícios, para a prostituição, e são mães e pais chorando, angustiados. O filho que sai de casa para nunca mais voltar, porque está nas unhas de um povo perigoso, de uma geração caída, degenerada. É muito sério o que o livro de Juízes nos traz, e isso se aplica a nós. E nós que ensinamos os nossos filhos a orar, que ensinamos nossos filhos a buscar a palavra de Deus, que ensinamos os nossos netos a conhecer mais de Jesus, nós temos que entender que estamos numa guerra, e a guerra é feia, a guerra é complicada, e neste clima de vulnerabilidade se levanta o arqui-inimigo da igreja, o arqui-inimigo de Cristo, o arqui-inimigo do Deus Pai, do Espírito Santo, do povo de Deus. Quem é ele, senão Satanás, o diabo? Para intensificar ainda mais esse clima terrível, ao qual nós estamos expostos todos os dias. Lembram-se do primeiro texto que nós lemos aqui? Pois somos considerados como ovelhas
indo para o matadouro, todos os dias, não é só no final de semana, todos os dias. E tudo isso, inclusive Satanás, está sob o controle soberano de Deus. Ele tem uma ação limitada sobre isso. Deus diz: vai até aqui na prova com o meu povo, e Satanás obedece ao Senhor, e ele não ousa ultrapassar os limites que Deus estabeleceu, mas ainda assim ele se apropria como um cão na corrente, para lançar as suas setas inflamadas, para manifestar a sua ira diante do povo de Deus. E qual é a estratégia, qual é o plano que o diabo, o Satanás, tem arquitetado para afastar o povo do Senhor, dos seus caminhos, dos seus mandamentos? Ele tem adotado uma estratégia simples, sorrateira, e que nós nem sempre percebemos. E isto vai adentrando os nossos lares, isso vai tomando conta da nossa conduta, do nosso procedimento. Isso vem sendo incorporado como cultura nossa lá em casa, lá diante da nossa família. Nós vemos a estratégia e o plano de Satanás dominando muitas casas. Qual é este plano que ele tem arquitetado? Apagar o nome de Jesus da face da terra. E como ele faz isto? Como ele vem apagar o nome de Jesus da face da terra? Primeiro, ele não quer tirar Jesus de imediato. Pare e pense se não é assim que Satanás tem agido e atuado ao longo de toda a história. Ele até admite que as pessoas continuem cultuando a Jesus, mas então ele vem com essa estratégia de colocar mais alguém do lado de Jesus. Ele coloca ali um santo ou uma santa, ele coloca ao lado de Jesus um pastor ou uma pastora, ele coloca ao lado de Jesus um padre, uma madre, ele coloca ao lado de Jesus uma irmã de oração, um irmão de oração, ele coloca ao lado de Jesus um presbítero, um diácono, para assim começar a desencaminhar todo o povo. Então Jesus já não é mais suficiente, Jesus precisa de mais alguém para ajudar Jesus, e assim ele vai apagando o nome de Jesus da face da terra, e colocando acima do nome de Jesus o nome de homens e de mulheres, por mais santos que sejam, obedientes, são pessoas de bem, pessoas de fé, pessoas obedientes, mas estas não podem, em hipótese alguma, estar ao lado de Cristo, porque Cristo é suficiente. Então a estratégia do diabo é agir desta forma, e lá em muitos lares, aquela preguiça espiritual começa a acontecer. Vamos fazer oração? Não tenho tempo. Vamos ler um trecho da palavra? A agenda está cheia. Vamos sentar aqui em torno da mesa? Não, eu tenho meus trabalhos para dar conta. E então ele vai apagando da tua casa, da minha casa, da nossa casa, de muitas reuniões como esta, o nome de Cristo, porque em muitos ambientes religiosos, denominados igreja, há muito tempo, não são mais cristãs. A igreja do pastor A, do pastor B, do padre A, do padre B, do irmão A, do irmão B, do irmão C. E essa é uma estratégia de Satanás, apagar da terra o nome de Cristo. E por que ele faz questão de apagar o nome de Jesus, o nome mais precioso, o nome mais sublime de toda a terra, de todo o universo? Porque Jesus é o juiz supremo, é o governante acima dos governantes, é o rei em perfeição, eterno, justo, verdadeiro, vitorioso, e que sai para vencer, como nos diz o Apocalipse. Porque juiz aqui não é a mesma coisa de juiz como nós vemos hoje por aí, né? Esse juiz que aplica leis, muito embora fazia parte desse contexto também. Mas juiz aqui significa governante, aquele que governa no Espírito Santo, aquele que age no poder do Espírito do Senhor. É esse o contexto de juiz, de juízes. Então apagar o nome do supremo juiz, este é quem Deus levantou para estar entre nós, e ele habitou entre nós, viveu entre nós, ensinou entre nós, fez sinais e maravilhas entre nós. É este juiz, este governante supremo, que o diabo quer apagar da minha vida, da tua vida, da vida da igreja, da vida do seu povo.
do povo de Deus. E isso é muito sério, é muito sério, porque os juízes a quem Deus levantava aqui, eles serviram como uma solução paliativa para os problemas do povo. Eles se levantavam, e enquanto o juiz vivia, o povo estava no caminho. Nos diz o texto: depois que este juiz morria, o povo se desencaminhava. Hoje nós temos a maior das oportunidades diante dos nossos olhos. Temos o governante supremo perfeito, ele vive e reina por toda a eternidade, ele não está restrito numa sepultura, o pó da terra não foi capaz de corrompê-lo. Pelo contrário, ele ressuscitou ao terceiro dia, ressurgiu dentre os mortos. Você entende porque a igreja dos primórdios fazia tanta questão de se voltar para uma confissão, para uma crença e dizer: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, é para não deixar o nome do Supremo Juiz se apagar da face da terra. Esta deve ser a luta da igreja. Como o povo de Deus então deve reagir diante deste plano de Satanás, de apagar o nome do governante da terra, Jesus Cristo? Como devemos nos comportar? Entregar a nossa vida, tudo que somos, tudo que temos, tudo que fazemos, tudo que pensamos, a maneira como nós nos movemos e existimos, entregar tudo isso para Cristo sempre. A nossa vida, a vida de um cristão, de uma cristã, é uma vida de abnegação diária diante de Cristo Jesus. Estávamos esses dias conversando no conselho e preocupados. Será que nós não estamos sendo humanistas demais na nossa igreja? Será que nós não estamos colocando o nosso discurso em cima das nossas próprias obras, do que podemos fazer, do que podemos realizar, e aonde fica Jesus nesta história? E então tomamos a grata decisão juntos, unânimes em conselho, de dizer a todo mundo que nós somos uma igreja aos pés de Cristo, e ponto final. Esta é uma posição de honra. Estar aos pés de Jesus, não há nada mais sublime do que entregar o nosso coração àquele que não somos dignos, como nos diz João Batista, nem sequer de desatar as correias das suas sandálias. Ele é o Cristo Todo-Poderoso. Não podemos jamais apagar este nome, que está acima de todo nome, da nossa vida, do nosso coração, da vida do nosso cônjuge, dos nossos filhos, dos nossos netos, porque se isto acontecer na nossa geração, a próxima vai pagar caro, muito caro. Então, amados, maravilhoso é este Deus que nos providenciou Jesus Cristo, mas nós temos que nos lembrar que ainda estamos aqui, sob essas influências. Todas elas se tornam insignificantes diante da maior e mais poderosa influência deste juiz supremo, Jesus Cristo. Não tenha medo das ideologias que se levantam por aí para destruir a vida, destruir a família, destruir o povo de Deus, deturpar toda uma cultura, degenerar o povo. Não se preocupe com isso. Se Jesus está em teu coração, você tem tudo do que é suficiente para a tua salvação. Louve ao Senhor, glorifique a Deus, porque Jesus mora em você através do Espírito Santo. Vou ter que ir mais uma vez para a igreja, domingo. Nós temos que chegar aqui com um sorriso no rosto, mesmo sem guarda-chuva. Saímos lá da nossa casa, chegamos aqui como a Teresa chegou, toda encharcada, mas chegou com um sorriso no rosto. Estou aqui, pastor, porque é bom nos reunir como povo do Senhor. Se bem que ela é teimosinha, né? Ela não manda mensagem: pastor, pode passar aqui e me buscar? Mas vem assim mesmo. Então venha do jeito que você está, com os recursos que você tem, mas venha, porque a igreja hoje, a igreja cristã, a igreja autêntica, é a igreja que nunca vai permitir que o nome de Cristo se apague do teu coração, do meu coração, do nosso coração. Você pode louvar o Senhor por isso? Que Deus então nos abençoe e nos guarde. E esta mesa é mais uma prova de que Cristo vive, reina, é o juiz supremo, é o governante absoluto, e Ele está prestes a voltar. Estamos sendo provados
não só diante dessa geração perversa, mas este é o momento que o Senhor também nos testa, para ver se nós estamos guardando os seus mandamentos e seguindo pelos seus caminhos. Deus te abençoe e te guarde. E eu peço em minhas orações que Deus sempre nos proteja. Não nos deixes desviar pelos caminhos escabrosos desta vida, mas que sejamos verdadeiramente fiéis, sempre fiéis. Senhor, aqui sejamos sempre fiéis a Cristo Jesus, como nos diz o hino. Amém?